Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Bíblia em Casal. Eu sou a Elei. Eu sou a Lê. E nós estamos aqui para a leitura de Gênesis 38. Bora lá com a gente. Bom, gente, antes de mais nada, a gente passou vários dias sem conseguir vir por aqui. Aí tem um motivo muito bom por isso. São coisas nossas, mas acabou que passamos por muitas coisas para resolver, mas muitas coisas boas, por sinal. Então, assim, valeu a pena, entre aspas, não conseguir ter vindo antes, mas espero que agora a gente consiga ter uma rotina melhor de estar por aqui, que realmente foram muitas atividades, mas graças a Deus, tudo muito boa. Fomos muito agraciados com muitas coisas legais. Então, estamos aqui de volta e dessa vez vamos para a leitura de Gênesis 38. De qualquer forma, antes, eu fiz um breve estudozinho. Esse capítulo, só para a gente entender, ele é um capítulo que foge um pouquinho da narrativa. Em Gênesis 37, a gente acabou finalizando ali com José sendo vendido. Então, agora, nesse intervalo, nesse leve gap, né, nessa pausa que teve aqui agora, a gente vai entrar numa história um pouquinho diferente e vai falar sobre Judá. Judá, ele foi um dos irmãos de José. Então, José foi vendido ali no Egito, né, para o próprio Egito, e essa história que a gente vai ver agora, que é muito curtinha, que é uma história, inclusive, um pouquinho pesada, é justamente sobre essa pausa entre a narrativa, para a gente entender o que aconteceu. E lá na frente, olha só que interessante, vai servir para a descendência de Jesus. Então, vamos para a leitura. Judá se afasta de seus irmãos e se casa com uma mulher cananeia, com quem tem 3 filhos, Onã e Selá. O primogênito, casa-se com Tamar, mas é mau aos olhos do Senhor e Deus o mata. Judá manda Onã cumprir a lei do levirato, casar-se com a viúva do irmão para gerar descendência, mas ele se recusa e o Senhor também o mata. Judá promete dar seu 3º filho, Selá, a Tamar, mas não cumpre. Tamar, disfarçada de prostituta, se deita com Judá e recebe dele seu selo, cordão e cajado como garantia de pagamento. Meses depois, é descoberta grávida e acusada de imoralidade, mas prova que o pai das crianças é o próprio Judá. Tamar dá luz a gêmeos, Pérez e Zerá. Que capítulo complexo, mas agora, olha que coisa legal, eu tenho algo para comentar que surgiu assim, me saltou os olhos agora, tu acredita? Gente, a gente sempre comenta isso aqui, mas assim, nós não fazemos um acordo do que vamos falar, do que um vai falar, isso é uma coisa que literalmente surge exatamente quando a gente está fazendo a leitura. Então isso é bem interessante. Bem interessante. Conte, minha vida. Não, mas vamos ver antes a imagem do dia? Boa. Tem a imagem do capítulo. Bom, a imagem de hoje, temos aqui provavelmente eu acho que é Judá e Tamar, né? Ah, sim, ela com os objetos, ó, provando, né, que ela não cajado. Bem interessante. Provando aí que o Judá era o próprio pai, né? Isso a salvou ela de não morrer, né? Exatamente, naquela época era bem delicado. Né? Muito legal essa imagem. Mas conte, minha paixão, que saltaste os olhos. Engraçado, quando eu li pela primeira vez, eu estava falando muito sobre a questão da desobediência, né? Do quanto você vai desobedecendo e tem consequências. Mas agora, fazendo a leitura, me chama a atenção o seguinte, que é o que está lá no versículo 1. Judá se afasta dos seus irmãos e se casa com uma mulher cananeia. Sabe o que me chamou a atenção? Quando a gente lê Judá se afasta dos seus irmãos, é como se Judá se afastasse da sua família, da sua casa. E aí eu vou remeter a nós quando nós nos afastamos da nossa família espiritual, né? Que é não Jesus. Obrigatoriamente a família, pai, mãe, não, eu falando aqui assim, o quanto a gente se afasta de Jesus é nosso pai, mas ao mesmo tempo também é nosso irmão, enfim, é nossa família, né? Nós aceitamos Jesus, a gente passa a pertencer à família, né, do Pai, de Deus. E o quanto me chamou a atenção, o quanto quando nós nos afastamos da nossa família espiritual, o quanto temos uma série de consequências. Né? E às vezes a gente não imagina que essas consequências chegarão.
né? E a gente não consegue entender, porque o mundo espiritual, por mais que a gente às vezes não acredite, ele existe, ele é real. Acredite você ou não, ele continua lá. E você estar ligado à família espiritual faz muita diferença, porque quando você está ligado à família espiritual, que é ligado a Jesus, ligado ao reino de Deus, você tem uma cobertura de proteção. Você está sendo cuidado. Claro que Deus, ele protege todos nós, obviamente, mas assim, a conexão é muito maior quando você está ligado com ele, né? Você está debaixo daquele guarda-chuva de proteção. E quando você se afasta disso, olha a consequência. Judá, ele se afastou da família dele. E por ele se afastar da família dele, se afastar dos irmãos, se afastar dos pais, olha a consequência que veio sobre ele, né? Ele teve 3 filhos, e aí os filhos casam-se com mulheres que não eram, casam-se com uma mulher que não era para casar, depois o filho desobedece, enfim, teve um filho que nasceu mal aos olhos do Senhor. Imagina uma pessoa, olha o propósito, eu nunca tinha visto isso, né? Uma pessoa que nasce, um primogênito, que normalmente o primogênito ele é abençoado. O primogênito, ele nasceu amaldiçoado, porque ele nasceu mal aos olhos do Senhor e o Senhor retirou a sua vida. Olha que maldição, só pelo fato dele estar afastado da casa, afastado da família. Então, quando a gente está afastado dessa conexão com Deus, afastado dessa conexão espiritual, uma série de consequências vem sobre nós. E às vezes a gente está tentando explicar por que está dando tudo errado, por que a gente está... Ai, parece que as coisas não estão acontecendo como eram para acontecer, está tudo amarrado, está tudo dando errado. Mas muitas das vezes é porque essa conexão está sendo perdida. E a gente precisa fazer com que essa conexão de estar mais próximo a Jesus, estar mais próximo ao reino, seja cada vez mais forte, né? Essa proteção, a gente precisa estar debaixo desse guarda-chuva para que as bênçãos possam nos alcançar. Mas muito mais do que bênçãos, é a questão de você realmente estar conectado a Ele, sabe? De você... como é que eu posso dizer? Como se a gente tivesse... A gente precisa se alimentar, se retroalimentar dele todos os dias, para que a gente não escolha caminhos que nos levem a caminhos de morte mesmo. Isso que me saltou os olhos agora lendo, que não tem nada a ver com o que está sendo dito aqui, mas é algo muito real, né? Inclusive até da nossa família também, né, terrena. Quando você se afasta da família, se afasta também das gerações de pai, mãe, irmãs, obviamente você sente esse impacto. Né? Legal. Uma coisa que eu achei interessante foi a questão de, tipo, independente do que aconteceu, ele eliminou um, eliminou o outro, mas foi por cima, foi por baixo, mas ele continuou com a linhagem que ele queria. Era promessa, né? Independente do que aconteceu, foi se dado um jeito para que a linhagem continuasse. E basicamente lá na frente, né, essa linhagem justamente vai chegar até a linhagem de Jesus. Mas isso aí aí vem a questão da promessa que Deus fez a Abraão, né? Abraão, o Judá, ele vem em descendência de Abraão. E Deus fez a promessa a Abraão, né? Que multiplicaria e faria dele uma grande nação. Então aqui, do que tu estás falando, é bem legal porque fica muito claro que Deus ele tem um compromisso com a sua palavra. E aquilo que Deus determina, aquilo que Deus fala, vai acontecer. No tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Não sei. É dele. É dele. Ele é o nosso. Mas vai acontecer. E foi o que aconteceu. Por mais que Judá tenha escolhido um caminho completamente diferente, se afastando da sua família, se afastando do propósito que Deus tinha determinado, ainda assim a promessa se cumpriu. E lembrando que Judá é a tribo da promessa, né? Também. Então olha como é que são as coisas, independente do que aconteça, mas o que está prometido vai ser cumprido. Vai ser cumprido. É que nem Jonas, que a gente ainda não chegou nesse capítulo. Josué, gente. Jonas, ele tinha Jonas não é o da baleia? Isso, era justamente isso que eu ia contar. Deus mandou ele ir para uma terra, para uma cidade, pregar, e ele disse que ele não ia fazer. Resultado, ele foi engolido pela baleia e voltou para cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Então não tem como fugir. Quando Deus determina, pode acontecer o que acontecer, vai se cumprir, né?
Por isso, se conecte sempre. A gente precisa estar conectado, né? Quando eu falo conectado, é buscar intimidade com Deus. Deus, ele é uma pessoa, ele é um ser real. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Então, assim, não tem como você fazer parte do reino dele se você não buscar conhecê-lo. E intimidade é dia a dia, sabe? Dia a dia. Não podemos nos afastar da família. Não tem como a gente sobreviver fora da família de Deus, né? E uma coisa que eu digo assim, nada resiste ao tempo e ao dia a dia. Eu gosto disso, daquilo, aquilo. Nada resiste ao dia a dia. Às vezes a gente acha que gosta muito de algo, passou um tempo e você não gosta tanto quanto você acha que gostaria. Casamento. Casamento é todos os dias, da hora que acorda, da hora que deita. Então, a mesma coisa é esse contato espiritual. É diário. Então, não adianta só ir para a igreja, só ir para o terreiro, só ir para o centro espírita. Só ir para a célula. Para a célula, né? Independente de qualquer religião que seja, a conexão ela tem que ser diária. Né? Isso é uma coisa... real, né? Não é levantar um título de sou gospel, sou evangélico, sou da Batista, sou da Adventista, sou da Assembleia. Não é levantar títulos. É você entender que você serve a um ser real que existe e que se importa com você. Sabe, eu acho que quando a gente começa a entender que... Porque uma coisa, às vezes, tem aquilo, né? Às vezes a gente fala de Deus, a gente vive na igreja, mas a gente não tem a consciência de fato que Deus é um ser que ele está aqui agora, que ele está nos ouvindo. Ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente faz. A gente não tem como se esconder dos olhos dele. Quando você começa a ter consciência de que, puxa, Deus determinou que não é para eu pegar esse vidro. Aí eu peguei esse vidro. Caramba, mas eu estou desobedecendo, então eu vou pedir perdão e não vou fazer mais. Quando você começa a ter essa consciência, você começa a ter um outro nível de intimidade. Porque até então a gente pega mesmo e... não tô nem. Não, ele se importa com você. Ele se importa se você está triste, se você está alegre, né? Porque ele quer essa conexão também. Nós somos filhos dele, nós somos imagem e semelhança dele. E a gente precisa buscar essa conexão com ele, né? É um movimento nosso, sabe? É a nossa ação. A fé é isso, né? É você começar a agir e acreditar que é possível. Então, se a gente não se mover, não vai ser possível. A gente precisa estar nesse movimento de buscar essa conexão e não se afastar da nossa família espiritual. Porque à medida que a gente se afasta, bênçãos é que não vão vir, né? A gente vai ficar realmente muito distante. E às vezes a gente está afastado da igreja, né? Porque o templo, é importante a gente ir para uma igreja para quê? Para a gente se congregar, para a gente aprender, para a gente socializar. Também é uma família. E às vezes a gente está afastado dela e é importante a gente pesquisar, identificar aquela que a gente se identifica e fazer parte, né? Eu acho que é legal. Inclusive, estamos literalmente fazendo isso esse período, né? Justamente. Mas isso é uma outra conversa. É um movimento, mas que é importante você estar debaixo de uma cobertura, debaixo de uma liderança. É bênção para a tua vida, é bênção para a tua família. Então, assim, eu acho que por mais que esse capítulo fale sobre a desobediência, a consequência dela, mas a gente pode também tirar para esse lado, assim, que é muito interessante, né? Essa desconexão com a família gera todo um problema. E se você se desconectar também da tua família terrena, às vezes é pai, é mãe, é irmão, enfim, também tem consequências, né? A gente sabe que pro lado da psicologia aí tem consequências você não ter uma mãe, não ter um pai, o quanto faz diferença na tua vida, não ter irmãos, né? Que você guarda aí, às vezes, ressentimentos, né? Mágoas e tal. O quanto a gente precisa ter uma família, né? Funcional. E também ter uma família disfuncional acaba sendo tão complexo e complicado quanto estar afastado de uma família espiritual. É isso aí. Nossa, que foi tenso hoje, né? Foi, mas valeu a pena. Gente, antes da gente finalizar, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar um curtir, deixar um comentário pra gente. Passamos bons dias sem vir, mas estamos muito felizes de estar de volta aqui, como sempre. Espero que vocês estejam sempre por aqui conosco. E até a próxima, Gênesis 39, né? Aí a gente já volta para a história de José. Vamos lá, estamos quase no final de Gênesis, são 50 canetas. Falta pouco. Chegaremos lá. Tchau, pessoal. Gente.